Olá, tudo bem com você? Feliz de partilhar um pouquinho das nossas ações aqui da Mostra Territórios do Projeto Cine Solar nessa atividade, né, que é uma atividade complementar. A gente vai desenvolver, são 6 horas de atividades, né, de masterclass, onde teremos algumas ações, palestras, uma roda de conversa, mas sempre dentro desse conceito aí de ser uma primeira aula, de ser um lugar de conteúdos, de formação, e é por isso que eu estou aqui hoje para falar com você, e é isso, né? Então, nossa atividade hoje, teremos a participação dos realizadores, produtores, né, as pessoas envolvidas com os filmes que foram selecionados para a nossa mostra Territórios do Cine Solar, e lembrando aqui que o Cine Solar é o primeiro cinema itinerante movido à energia solar do Brasil, e faremos essas ações aqui do Cine Solar, das produções selecionadas na mostra, no Cine Solar aqui na cidade de São Paulo. A mostra Cine Solar Território, a mostra Cine Solar Territórios, Diversidade, Câmara, Ação, é realizada com recursos do governo federal, por meio do Ministério da Cultura e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, e SPCine, via Lei Paulo Gustavo, que é a lei complementar número 195 de 2022. Então, estou aqui para fazer essa apresentação para você e te contar que quem vai conduzir essa atividade será o Max Mu. O Max é o curador da nossa amostra, convidamos o Max para estar à frente desse processo. O Max, ele é uma pessoa muito especial, já está com a gente há muito tempo, em parceria com projetos, com ações, e ele é diretor de teatro, ele é dramaturgo, produtor cultural e curador. É fundador da Companhia Brasil de Teatro e Artes, é referência na pesquisa etnográfica para os palcos e criou o espetáculo Diário de um Carroceiro, primeiro monólogo escrito por uma pessoa em situação de rua no Brasil, e desenvolveu a primeira pentalogia infanto-juvenil afro-indígena do país, possivelmente da dramaturgia como um todo. Então, o Max é uma pessoa muito bacana, né, que tem essa vasta experiência pensando nesse lugar onde temos como proposta a Mostra Territórios. Ele, como curador, realizou em 2013 o Memorial Luiz Gama, que é a primeira obra artística sobre o jurista, e desde 2014 assina a curadoria da exposição da fotoescultura a céu aberto Reciclos, Muros Invisíveis, que segue ativa até hoje. Na literatura, lançou o conto Brota, Maria Clara Preta, na coletânea Nem Te Contos, e o documentário Nossa Família, exibido na Festa Literária Internacional de Paraty, Flip, e também no Cine Solar. Max Bu também é reconhecido por sua atuação na preservação da memória de Luiz Gama, organizando desde 2010 uma série de homenagens, leituras dramáticas e ações de valorização desse importante nome da luta abolicionista do nosso país. Foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo em 2019 por sua luta antirracista. Artista negro, independente e inquieto, constrói trajetórias alternativas na arte, sempre atento a produzir obras que impactem positivamente o meio e as pessoas. Então, Max, é com você. Faça uma ótima condução da nossa Mostra Territórios e vamos continuando as nossas atividades, nossa Masterclass de hoje. Obrigado, Cíntia, queridíssima. Muito obrigado aí. Fiquei lisonjeado aí com essa mini bio gigante, muito detalhada. Não esperava tantas informações assim, né, na apresentação. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado a todos que estão assistindo a nossa Masterclass. A gente tem um papel muito importante hoje aqui no processo do nosso projeto de circulação e de escolha dos documentários realizados para a mostra Territórios, Diversidade, Câmara, Ação. Primeiramente, vamos falar um pouco como foi a nossa curadoria. A gente estava muito preocupado de conseguir chegar nas pontas, nas bases, nas aldeias indígenas, nos quilombos, nos lugares onde a gente sabe que a produção é menos acessível. Fazer algo nesses lugares tecnológico, que às vezes não tem energia elétrica, não tem Wi-Fi, é muito complicado. Então a gente tinha uma expectativa de poucos filmes, né? Às vezes poucos filmes, e a gente chegou a ter quase 300 filmes, 280 filmes, um pouquinho mais, que a gente teve que assistir. Assistimos a todos os filmes
e selecionar a todos os filmes excelentes. A gente precisava escolher 8 desses filmes. Como que foi que eu comecei a assistir primeiro vários filmes, fui assistindo enquanto eles iam chegando, e depois chegou um momento que ficou muito difícil, né? A gente ter que selecionar. A qualidade da maioria era muito, muito boa. Dava para fazer um festival com todos os filmes, praticamente. Então, começamos a selecionar pelo grau de vulnerabilidade, dificuldade e diversidade, né? Então, enquanto mais longe dos centros urbanos, uh, mais chance. Enquanto mais protagonismo afro-indígena, mais relevância. E quanto mais vínculo e pertinência com a diversidade de um território específico, mais relevância. Enquanto mais a raiz daquele curta estivesse penetrando no território dele e gerando frutos a partir dali, mais era a força que a gente ia escolhendo esses documentários. Então, o potencial de a gente pensar uma mostra não só sobre a periferia, mas feito por pessoas periféricas, quilombolas, indígenas ou de comunidades tradicionais, era justamente a gente conseguir apresentar um Brasil para o Brasil que a gente não tem diálogo, que a gente quase não dialoga, às vezes com umas realidades muito locais, né? A gente, até quando a gente fez a primeira fala, eu e a Cíntia, a gente falou, às vezes, quem está num grande centro do Sudeste, de São Paulo, em Copacabana, na Avenida Paulista, pensa que aquilo é Brasil, que aquilo resume o Brasil, que aquilo é uma síntese de Brasil, e é uma exceção, né? E as versões e as percepções socioculturais que se tem nesses lugares também é uma exceção. E a gente, às vezes, não tem acesso a Hollywood, tem acesso a filmes de Cannes, mas a gente não tem acesso a gente. A nossa língua, a nosso povo e a nossa produção local, a nossa produção cultural. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a Brazuca, agradecer principalmente aí toda a equipe que está por trás aqui da nossa masterclass, dessa produção, todas as pessoas engajadas, as pessoas que se inscreveram, parabéns por ter produzido e parabéns por ter se inscrito, muito obrigado, foi fundamental, eu gostei muito de assistir o trabalho de todos vocês, e agradecer também a Lei Paulo Gustavo. Eu acho que 90% do nosso material, dos inscritos, era a Lei Paulo Gustavo. Foi uma luta. Durante o governo anterior, tentaram extirpar essa lei, né? Tentaram que ela não passasse, tentaram que ela fosse minimizada, que ela não acontecesse, adiar, tentaram segurar de todas as formas. Foi uma luta muito grande da classe artística para manter a Lei Paulo Gustavo vivo, já que ele não ficou vivo, infelizmente. E a gente vê o efeito fenomenal dessa lei e esses filmes precisam circular. Parabéns, Brazuca, por propor essa circulação. Eu vou provocar aqui a Brazuca que a gente tem que fazer uma circulação com mais filmes. Nas próximas edições, a gente precisa colocar mais filmes para circular, para que a gente possa ter ainda um diálogo mais potente entre as comunidades e os produtores locais. Gente, agora eu quero apresentar os protagonistas da nossa amostra, os filmes selecionados, e quero trazer para vocês os produtores ou os representantes dos filmes. O primeiro deles é Tiago da Silva. Seja bem-vindo, Tiago da Silva. Palma. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero deixar aqui o espaço aberto para você se apresentar, para você falar um pouco do seu filme, e aí vou pedir licença para o público, para que você possa aqui se apresentar para a gente. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Tiago, eu sou o roteirista do filme Jujuba e a Pipa da Esperança, que é um curta ambientado, eu costumo dizer, em uma favela latino-americana. A técnica que a gente usou foi uma técnica de stop motion, em que a gente tenta usar
de certa maneira, mesclando os elementos da literatura infantil, da linguagem infantil, uma história que a gente se identifique e que passe identidade para as outras pessoas também. Bom, mas eu acho que mais do que vocês me ouvirem, vocês podem ver o trailer que vai passar logo agora. Bom, o filme ele foi realizado com base em um conto que a gente que eu tinha escrito, e esse conto ele foi inspirado em uma fotografia que mostrava assim uma menina de uma comunidade periférica, né, segurando uma pipa, e o nome Jujuba tem a ver com a não possibilidade de ela conseguir comprar aquele doce que ela tanto gostava. Bom, esse conto circulava bastante no nosso e-mail, né? A gente, tanto eu quanto a Daisy, que é a diretora do filme, e aquela que fez toda a animação, que fez todo o desenho dos personagens, e toda a iluminação e toda a captação, foi ela que fez. A gente faz parte do mesmo grupo de teatro, e esse texto meio que circulava em projetos e tal. Então, quando veio a Lei Paulo Gustavo aqui em Suzano, a gente escreveu esse projeto e colocou como animação stop motion. E aí a gente passou no edital e começamos a preparar. O primeiro desafio para se fazer foi tentar encontrar uma identidade visual para essa animação. E aí, uma das referências que a gente usou, pelo menos foi o jogo Gris, um jogo de plataforma, né, de formato plataforma, em que a gente percebeu que o traço, a delicadeza do traço, a mobilidade da boneca nos remetia muito a essa delicadeza que a gente queria colocar. O jogo Gris, apesar de ter uma atmosfera e um traço muito delicado, ele fala sobre luto. E a gente se identificou muito com isso, começamos a fazer pesquisa, a Daisy começou a desenhar para fazer tentar fazer essa favela dentro daquele traço. Depois disso, ela começou a pensar uma identidade própria para a própria personagem Jujuba. E nisso a gente achou essa identidade para essa personagem, e aí veio a questão de fazer o roteiro, né? De fazer o storyboard, que também foi tentar transformar isso em uma história animada, que também foi outro desafio, ver que partes cortava. Tem uma questão também da ambiguidade de certos momentos da trama, que também acabou sendo um desafio. E depois dessa parte do storyboard, veio também a própria confecção de cada um dos elementos. E aí foi um trabalho extremamente artesanal, porque todos os elementos foram desenhados à mão, com papel canson mesmo, com lápis de cor Faber-Castell mesmo, ou de escola, de maneira rudimentar. O efeito aquarelado que de vez em quando aparece durante o filme,
foi feito com a própria fuligem do lápis, passado com a mão, e a iluminação que a gente usou foram lâmpadas caseiras, em que nós colocamos a lâmpada por cima da plataforma que nós iríamos fazer a animação. E aí foi uma semana inteira para a gente animar coisa por coisa. Colocou a mesa da cozinha aqui num quarto reservado, que dava para controlar mais a iluminação, foi fazendo. E foi fazendo. E aí, por último, a gente pediu para fazer a trilha sonora a um amigo nosso, professor, mestre em viola caipira, o professor Rony Almeida. E Rony fez toda a trilha sonora com viola caipira. Então, tirando os efeitos mais ligados ao piscar do olho, ao apontar, toda essa trilha sonora foi feita usando a viola caipira. E isso tem uma intencionalidade, porque ao mesmo tempo que Rony ele é mestre em viola caipira, ele também é um defensor dessa ancestralidade da viola caipira, porque é um instrumento que ele fala que é legitimamente brasileiro. E ele tem uma raiz de uma ancestralidade preta e indígena. Então a gente colocou isso para trazer esse elemento. E enfim, depois foi a pós-produção que foi feita pelo próprio Francisco Ligori. E assim a gente foi deixando e podando e pulindo esse processo de stop motion. E o corte foi feito pelo celular, com o aplicativo. Resumindo, foi um filme feito de uma maneira muito artesanal, com muito amor e carinho. Tem um cheiro de casa, foi feito por uma equipe que eu acredito que eu seja o único branco da equipe. Todos os demais são pessoas pretas e tal, mas todos nós somos de realidades periféricas. E é uma história que nós fizemos porque nos representa enquanto aquilo que nós somos. Tanto eu quanto a Deise somos professores, o Rony é professor também, e enfim, a gente fez isso porque é isso que nos gera identificação e é isso que nós esperamos que o público veja a partir do olhar que a obra passe. É isso. Obrigado, Thiago. Fiquei muito emocionado com a sua fala, com o seu filme também, quando eu assisti. E uma das coisas que eu não falei lá no início, que um dos critérios também de diferenciar entre os 280 foi buscar linguagem, diversidade na linguagem, diversidade no modo de se apresentar uma proposta visual, né? Não necessariamente de contar uma história, mas buscar esses outros modelos, né? E é muito isso mesmo, né? Então a gente escolheu alguns filmes que têm um pouco mais a linha histórica, a historicidade contada mais quadradinha, até porque a gente vai passar esse circuito em vários lugares. Eu achei que valia a pena ter uma história mais convencional para esse público, para a gente dialogar, e a maioria dos outros eram sempre linguagens que não são aquele roteiro pragmático, acadêmico, né? Aquela publicidade de televisão, aquela novela de televisão. Esse foi um dos recortes muito importantes assim para estar a gente compondo o nosso projeto. Bom, obrigado, Thiago. Eu vou chamar agora, por acaso, o xará do Thiago, que é o Thiago Fernandes, que é um representante do nosso próximo filme que a gente vai falar agora. E, Thiago Fernandes, é com você. Fique à vontade. Olá, boa tarde a todos, todas, né, todos. É um prazer muito grande estar participando desse evento de cinema, né, porque a gente está aqui, né, eu sou de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, né, interior de Minas. Então, por muito tempo, a produção audiovisual esteve muito distante. Pensar em fazer um filme, e no meu caso ainda uma animação, era algo muito distante. Pensar, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Porque era muito difícil conseguir recursos para isso. Agora, com a vinda
da Lei Paulo Gustavo, né, impulsionou e facilitou, né, que outras regiões do país produzissem, né. Eu também produzi outra obra com a Lei Paulo Gustavo, mas nesse caso aqui, o filme Zacimba Gaba, Princesa de Cabinda, eu sou o diretor, produtor e roteirista do filme. Eu ocupo essas funções, aliás, porque o orçamento era baixíssimo, então não tinha como nem pagar outras funções. Não, tipo assim, se fosse possível, colocaria mais pessoas, mas para exercer essas funções, mas infelizmente com um orçamento muito pequeno, tive que ocupar todas essas funções por causa do valor, que não tinha dinheiro para pagar outras pessoas, mas... Então, a Universidade Federal de Uberlândia, ela tem alguns programas aqui em Uberlândia de incentivo à cultura. E um desses programas é o programa de ocupação do Centro de Memória e Cultura Graça do Axé, que é um espaço cultural dedicado à memória da cultura negra, aqui em Uberlândia. E nesse edital eu vi uma possibilidade de contar a história da Zacimba Gaba. Eu não conhecia a história da Zacimba Gaba, mas eu vinha trabalhando ao longo desses anos, fazendo livros infantis que contavam histórias de mulheres pretas, que a gente não vê essas histórias sendo contadas na sala de aula. E eu queria contar, adaptar essas histórias para as crianças. Então, eu descobri a história da Teresa de Benguela, que foi meu primeiro livro infantil, através de um concurso de uma editora, que era para escrever sobre a história de mulheres que não tiveram suas histórias contadas ao longo da história do Brasil, e lá entre os nomes que estava era da Teresa de Benguela. Então eu escrevi um conto, e a partir desse conto eu fiz o meu primeiro livro infantil sobre mulheres pretas. Depois eu escrevi um segundo livro, que é a Maria Filipa. Então, em 2023, eu também sou ator, e eu estava realizando a apresentação de um espetáculo em escolas públicas aqui de Uberlândia. Enquanto a gente estava preparando, ali, vestindo figurino e tal, a gente estava numa sala, e eu comecei a olhar as paredes, e eu vi um trabalho de uma professora com histórias de mulheres pretas. E entre as histórias, o nome da Zacimba Gaba me chamou a atenção, a imagem lá, a figura dela de guerreira e tal, me chamou a atenção. E eu voltei com isso para casa. Nossa, pode ser uma história interessante. Eu tinha lido um pouquinho que estava escrito ali e comecei a pesquisar sobre. E a partir disso eu pensei, nossa, eu posso fazer um curta sobre essa história, né? Um curta de animação voltado para as crianças, que eu trabalho muito com o público infantil, tanto na literatura, como no teatro, como no cinema. E a partir disso surgiu essa ideia. E aí eu vi no edital da universidade essa possibilidade de eu conseguir, né, com essa verba, bancar as partes essenciais para fazer esse projeto, né, que é a animação, a trilha sonora, os atores. Então, foi a partir da Universidade Federal de Uberlândia que eu consegui fazer esse filme, né, e agora a gente vai passar um teaser dele, né, para vocês verem um pouquinho da história. Zacimba Gaba era uma princesa do reino de Cabinda, mas um dia algo terrível aconteceu. Mas Zacimba não desistiu, minha querida Dandara. Então, né, como que eu pensei o projeto e como que eu executei o projeto? Então, quando eu comecei, como que eu vou contar essas histórias para crianças? Como eu estava escrevendo o roteiro para enviar para o edital. Aí eu pensei assim, que eu estudei contadores de causos, trabalho muito com contação de causos, e sempre procuro, nas minhas histórias em quadrinhos, nos meus livros infantis, inserir a figura do contador de causos, porque é algo que eu presenciei na minha vida inteira. Porque meu avô, que me criou, ele era um contador de causos e contava muitos causos para a gente. E era impressionante o quanto que isso despertava o interesse das crianças, de querer ficar ouvindo ele contando os causos. E aquilo ali a gente viajava, que eu morava numa fazenda antiga, que não tinha luz elétrica. Então, a atração, a televisão, né, algo que gerava, que despertava o interesse das crianças, era meu avô. Então, a partir disso, desse meu estudo com os contadores de casos, eu pensei, se fosse uma avó contando uma história para a neta, que a neta tem um trabalho e tal, precisa de saber dessa história. Então, a partir disso, eu desenvolvi o roteiro do filme. Uma criança que tem um trabalho na escola e precisa pesquisar sobre a história de uma mulher preta. E ela vai e pergunta isso para a avó. E aí a avó, que sabe muitas histórias, conta a história da Zacimba Gaba para ela. Então, isso eu faço uma conexão com a avó e a menina, se passa em Minas Gerais,
conta a história da Zacimba, que começa lá em Angola, e a Zacimba vem para o Espírito Santo, né? Então, o filme se passa nesses 3 lugares. E aí tá, quando eu tive o projeto aprovado, eu precisava do animador, e começou essa saga atrás de um animador e tal, não tinha muito dinheiro para pagar também, né? Precisava ser algo que fosse uma animação menos complexa, não tinha muito dinheiro suficiente para fazer algo extremamente elaborado e tal, então eu trabalhei com animação 2D, e encontrei o Rafael Vaz, que não é aqui de Uberlândia, é do Rio de Janeiro e tal, e a partir disso, a gente começou a conversar por WhatsApp, fazer videochamada, e eu apresentei o projeto para ele, dei algumas ideias sobre a animação, e ele foi trabalhando com a outra menina que fazia o cenário, ele desenvolveu os personagens, e a gente ia trocando ideias. Ele me mostrava, olha o personagem que eu fiz da menina, olha a avó, olha a Zacimba e tal, e a outra menina desenvolvendo o cenário. Então, a partir dessa conversa, porque nesse processo de direção, eu nunca chego com nada fechado, e vai ser assim, não. Eu acho que esse encontro, a potência desse encontro, deu como diretor e roteirista e produtor, né? Tem uma ideia, tem um roteiro escrito, e como que as outras pessoas que vão compor esse projeto, né? No caso, o animador, que fez os personagens, a que criou o cenário, depois ver a trilha sonora, a hora que eu vi a trilha sonora, potencializou muito o filme, a inserção da trilha sonora. Então, sempre, né, nesse processo de trabalho meu, é um processo de soma, que tem muito de troca. Eu vejo assim que cada profissional enriquece muito o trabalho. Então, essa parceria com o Rafael foi uma parceria muito bacana, porque ele deu visualidade, né, aquilo que estava escrito no roteiro, né, tinha uma ideia inicial, uma ideia que eu apresentei para ele, eu quero que siga isso e isso, os personagens e tal, uma descrição, alguns apontamentos de inspiração e tal, de alguns filmes, algumas obras, mas ele ia trazendo outras referências, outras imagens, e a partir de cada a preparação dos atores, que o José de Campos também é um profissional, que eu trabalhei com ele em outro projeto, ele aceitou participar desse também, e trouxe uma profundidade para a interpretação da voz dos atores e tal, uma consciência de quem era cada personagem, né? Tanto que quando a gente foi gravar, o profissional que estava gravando falou, nossa, eles estão tão bem ensaiados, né? Eu falei, a gente fez preparação. Então, isso mostra o tanto que cada parte, cada elemento vai compondo nessa construção, que é uma grande coxa de retalhos, que é o audiovisual, né? Então, eu tenho muito a agradecer a todos esses profissionais que esteve envolvido no filme, que fizeram bastante diferença. E quando eu vi o filme, antes do lançamento, que eu lancei esse mês, e antes do lançamento ele tinha sido selecionado para 2 mostras, né? Então, fiquei muito feliz com isso. E quando eu vi o filme finalizado, eu fiquei emocionado. Nossa, eu consegui fazer alguma coisa bacana, com pouco recurso, mas, assim, me deu uma sensação de dever cumprido. Então, fiquei muito feliz. E estar aqui participando desse evento, falando sobre esse processo, é algo muito bacana, porque a gente que é assim, né, tá longe de São Paulo, do Rio de Janeiro, é sempre algo muito distante, quase intocável, né? E que nos últimos anos isso vem mudando, vendo circulação de projetos do interior, circulando no mundo. Eu tenho outro filme também, A Saga, que está circulando no mundo, participou de vários festivais já, recebeu prêmios. Então, ver essas obras do interior com outro olhar, com outra forma de ver o mundo, outra forma de contar histórias, eu acho muito bacana isso. Tanto que fiquei interessado em assistir o filme do colega, Xará, né? Porque eu achei muito legal, muito bonito, né? Como, mesmo que rapidinho, né? Passando no trailer, eu fiquei encantado com as imagens. Então, é isso que eu tinha para falar. Acho que o seu tele tá mudo, o seu. Obrigado, Thiago. Eu vi lá o seu filme, eu vi a história. Eu pesquiso bastante mulheres negras, eu também não conhecia a história dela. E achei esse foi um critério muito importante também para a gente conseguir, né, filtrar entre tantos uma referência feminina forte. E muito obrigado mesmo por ter se inscrito, participado, trazer essa presença. E agora eu quero chamar para a gente conhecer o nosso próximo representante de um outro filme que também vai estar no nosso circuito, que é o Vladimir. Então, Vladimir, seja bem-vindo. Quero que você possa se apresentar um pouco sua obra
para que depois todos nós vamos se encontrar aqui de novo nessa tela para a gente poder bater um papo. Olá, boa tarde. Muito obrigado por ter selecionado nosso filme, né, para a Mostra dos Territórios, porque acho que a gente faz o filme, a gente faz a nossa obra para ser exibida, para ser circulada e ser selecionado para uma mostra que é tão conectada com a nossa história, foi muito importante para a gente. E essa é a nossa primeira seleção aqui no Brasil, né? A gente começou a inscrever o filme agora em 2025 para algumas seleções e muito honrado mesmo em participar da Mostra Territórios, né? Meu nome é Vladimir Luiz, eu sou do Distrito Federal, sou da periferia aqui de Brasília, né, que é uma cidade chamada Paranoá. Hoje a gente está entre dos menores IDH do DF, e sou fotógrafo, comecei no audiovisual, essa é a minha primeira experiência como diretor, né, de filme. Durante a pandemia eu fiz essa tentativa de transição, né, sair da fotografia e começar a estudar cinema, e trazendo esse filme, acho que foi uma experiência muito, muito árdua, muito dura. Tinha hora da vontade de chorar, mas que no final valeu muito a pena. Acho que a gente pode conferir o trailer aí para vocês verem. Nosso quilombo vai lotando de mais gente. Temos que aumentar o plantio, mas o principal é treinar guerreiros e guerreiras. Enfim chegaram a Palmares. Pura sorte de novo, hein, zumbi? Os orixás estão contigo. Não sei o que seria de mim sem tu, viu, nega? Acho que perderia a cabeça. Os pedregulhos dessa encosta são grandes. Eu sinto que vem coisa ruim por aí. Então, esse filme ele parte de um incômodo, né? Que a gente da periferia, a gente não tem o costume de se trair, de se mentir, de se enganar. E a história que é contada de Palmares é que caiu a partir de uma traição, né? E aí a gente trouxe esse filme como uma reflexão, né? De por que a gente se trairia, por que a gente, que é a parte menos favorecida da história, por que a gente se trairia, né? E foi uma produção feita com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, do Distrito Federal. Eu fiz esse roteiro, né? Eu sou o roteirista e o diretor do filme, e a partir do momento que a gente conseguiu captar esse recurso, né, depois de 3 anos tentando, a gente optou por fazer uma equipe voltada para a equidade de gênero e equidade étnico-racial, né? Nossa equipe, ela é, em sua maioria, não é 50%, é formada por mulheres. A nossa equipe, nas questões diretivas, ela é, na sua maioria, também formada por mulheres, por pessoas pretas, por pessoas PCD. Então, a gente quis distribuir bem todas essas funções, e a gente optou por fazer um curta por conta de recurso mesmo, né? Assim, a partir do momento que a gente pega uma grana que não é tão grande e tem que contar uma história, a gente parte para o curta, porque é onde o nosso bolso cabe, né? E aí a gente esbarra já em outro problema, né? Que é a distribuição, a difusão desse trabalho. E a gente hoje no Paraná, a gente não tem nenhuma sala de cinema para que eu possa exibir o trabalho que foi feito aqui, por pessoas daqui, por corpos daqui do Paraná, aqui na nossa cidade, né? E eu fico muito feliz por projetos como o Cine Solar fazer essa descentralização da cultura, né? Provando que a cultura, ela não é só do centro, ela traz para outros ambientes. E eu acho que é isso que eu tinha para falar um pouquinho aqui sobre o filme, e agradecer mais uma vez a participação. Muito obrigado, Thiago. Vladimir, tanto Thiago foi automático, desculpa aí. Muito obrigado, Vladimir. Gostei muito do seu filme também, foi impactante. Eu já fiz muitos trabalhos com zumbi, Arena contra Zumbi, vários filmes de zumbi,
E o seu trouxe um diferencial importante mesmo, em algumas camadas que eu vou deixar para a gente debater os nossos filmes um pouco juntos, né? Quero voltar aqui para a sala, para o nosso cafezinho, Thiago Fernandes, Thiago da Silva. Vamos aqui para o nosso café, pessoal. O Vladimir aqui, para mim, ficou com o efeito Matrix. Tá tudo certo? É dele? É nosso? Qual que é o... Para vocês, ele tá com o efeito Matrix também? Thiago Fernandes? Thiago da Silva? Eu não sei nem o que é efeito Matrix. Ele tá com uns risquinhos verdes aqui para mim, o Vladimir. Não tá não. Ah, então você ficou assim também para mim. Então tá bom. Então, não sei o que aconteceu, mas tá bom para todo mundo. Para mim, ó, o Vladimir e o Thiago Fernandes apareceu preto e branco com um tracinho verde. E o Thiago aqui da tá Silva todo mundo normal. Para mim também tá todo mundo normal. Então, tá bom, vai saber. Eu acho que Então, deve ser porque você assistiu a fita de Samara Morgan. Oi? Deve ser o quê? Porque você assistiu a fita de Samara Morgan. Ah, pode ser. Gente, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, vamos fazer na ordem inversa, né? Como o Vladimir foi o último a aparecer, vamos fazer nessa ordem inversa, Vladimir, Thiago e Thiago. Assim, a gente quer muito entender assim, qual é a penetração e qual a relação entre a sua obra e o seu território, sabe? Qual a importância, qual o impacto disso para o seu território, do seu filme? Começando pela nossa história, ele foi um filme que talvez seja o segundo ou terceiro filme gravado aqui na região por alguém daqui. O primeiro que eu participei, né, que é o Sortudo, que foi do Januário Júnior, foi a partir desse filme que eu olhei e falei assim, uai, a gente pode fazer cinema na periferia? A gente tem esse direito de gravar nossas histórias, de contar nossas histórias? E a partir do filme do Januário, isso me instigou a trazer materiais daqui, pessoas daqui, corpos daqui. Todo o nosso cenário, apesar de ser um ambiente muito diferente, não é tão diferente o Cerrado da Caatinga, mas são dois biomas muito diferentes, né, com suas especificidades. Mas a gente trazer tudo que é do Cerrado e apresentar como se fosse a Caatinga, como se fosse lá na Serra da Barriga. Então, para mim, esse filme é trazer técnicos daqui. O nosso diretor de fotografia é um amigo que estudou comigo no ensino fundamental, então a gente se conhece há muitos anos. Atores daqui, pessoas daqui, corpos daqui. Então, acho que essa é a nossa inspiração, a diferença que a gente faz fazendo um filme daqui, né? E as pessoas daqui do nosso território se reconhecerem e se verem nas telas de cinema. E Vladimir, nesse caso, você acha também que, assim, a ideia de a gente se lutar contra contra um estigma estrangeiro, né, que às vezes chega nos dizendo quem nós somos, né, tipo, não se organizam, se traem, um mente para o outro, que é um olhar deles, uma régua deles para a nossa realidade. E você acha que isso impacta também no fortalecimento? Tem um impacto, assim, a hora que se a gente consegue exibir esse filme na comunidade, você acha que isso traz um alívio, tem um impacto nesse nosso próprio referencial de identidade, quanto ser pensante intelectual? Eu acho que a gente aprende muito lendo, a gente aprende muito vendo outras pessoas fazerem, mas eu acho que a gente aprende muito mais fazendo. E você presenciar alguém fazendo, te inspira a ser um agente transformador, né? Eu acho que nossa história é muito sobre isso, é você se inspirar e fazer também a sua própria história. Legal. Agora eu me perdi um pouquinho, agora é o Thiago Fernandes. Como que o seu filme se sente, assim, nessas raízes, né? Como que ele se dialoga aí com o seu território? Como que o território
vai ser impactado ou se impacta, e como essa relação, né, de comunicação do seu filme com o território. Uma das principais comunicações é a questão da contação de histórias, né, da contação de causos, que eu pego algo que fez parte da minha origem, né, e da minha vivência ao longo dos anos, e é algo comum na região, né, os contadores de causos, eu transporto isso para o filme, né. Então, essa presença do rural, né? Porque a avó mora na zona rural, né? Tem essa presença do rural no filme também, que é algo marcante na minha trajetória. Então, sempre as coisas que eu faço tá ligada a essa minha trajetória rural, essa contação de causas, esse mundo do rural, né? Então, isso está muito presente, tanto que é fruto das minhas pesquisas também, que o mestrado, doutorado é em cima da cultura caipira, do rural e tal. Então, isso está presente no filme. Outra questão também, como foi uma produção universitária, o edital tinha algumas regras. E regras é contratar alunos, estudantes da UF também. Então, a UF, né, que é a Universidade Federal de Uberlândia, a sigla é UF. Então, é um ambiente de formação também, que eu tinha uma parcela da verba que eu podia contratar profissionais de fora, tanto que eu contratei o preparador de Brasília e o animador do Rio de Janeiro, mas tinha uma verba que eu precisava contratar alunos da UF, então os atores, trilha sonora, são estudantes da UF, então é um ambiente de formação também, né, que propõe esse contato de profissionais que já estão atuantes no mercado com estudantes em formação, estudantes do curso de teatro da universidade aqui, que não tem curso de cinema, mas tem curso de teatro, então esse o contexto pedagógico também de formação, né, então isso também é interessante nessa questão do edital, né. E talvez, assim, a gente falando de rural, né? Será que a gente consegue nos humanizar também? Será que tem um impacto humanizador do lugar rural, né? Porque o lugar rural, por muito tempo, era o selvagem, era o incivilizado, hostil, né? Para algumas pessoas hoje é a salvação, né? Sair da cidade. É o desejo, né? Para quem mora numa cidade grande, como São Paulo, eu moro em São Paulo, tem muito desejo de sair da cidade. E será que também esse impacto, assim, seja para as pessoas que estão fora, sabe, se sentir mais, nossa, que bom que eu estou aqui nesse lugar, né? Da dignidade nesse lugar. Sim, eu estava pensando esses dias na gourmetização do rural, né? Que agora está meio gourmet, né? Que às vezes você vai lá passar um final de semana e tal, mas não é a vida no rural, na fazenda, não é aquele final de semana que você vai ficar lá numa casa com piscina, com churrasqueira. É outra coisa. As pessoas que moram na zona rural, principalmente as pessoas pobres, é uma vida muito dura, muito sofrida, frio, poeira, seca, falta d'água agora, é um contexto também com esse grande uso de poços artesianos, irrigação, extremamente grande irrigação, então as veredas estão secando, as pessoas estão enfrentando uma falta d'água, então é uma vida muito difícil. E eu procuro, de uma certa forma, nos meus trabalhos, na HQ que eu fiz, eu consegui colocar esse contexto mais. No filme era muito curto, né, o tempo de duração do curta, nesse caso aqui da Zacimba, mas um pouco ali do rural aparece, mas esse contexto de um lado sofrido também, né, desse campo brasileiro, né, que às vezes a gente vê só esse lado romântico, né, do rural, né. Certíssimo. Tiago da Silva Palma, diga para nós aí da sua conexão, essa interconexão, né, entre o território e o filme, né? Entre os impactos do filme para o território e do território para a obra. Olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Eu sou imigrante. E aí o que acontece? Eu moro em São Paulo, mas pelo sotaque dá para ver de onde eu sou, né? Então, o que acontece? Mas a minha identidade enquanto uma pessoa imigrante, enquanto uma pessoa que não morou na favela, mas morou em bairro de periferia, e no meu bairro de periferia tinha uma favela, que era bem perto da minha casa, assim, sei lá, 2 minutos, assim, ou melhor, 30 segundos, você passava ali no final da rua, entrava ali no beco, já era a favela. Deixa eu deixar aqui estabilizado, porque senão eu não fico doido aqui. E aí o que acontece? Essa identidade com esse local
fez com que ele ganhasse essa proporção da favela como esse lugar potente, esse lugar vivo, esse lugar que é tudo menos apenas o chamado quarto de despejo da Carolina. Por mais que a Carolina ela escreva do ponto de vista de alguém que viveu ali, mas para além do quarto de despejo, também é o lugar onde permite o surgimento de várias coisas. Bom, ao mesmo tempo que eu penso nesses aspectos, de que a favela é esse espaço que vai para além do quarto de despejo, eu também penso muito em como impactar, e como é que eu conto essa história envolvendo o universo do realismo mágico, sabe? Como é que eu crio uma situação em que eu trago o consolo, a situação, o momento de transformação daquela favela, sabe? Através de um gesto de resistência que pode ser singelo. E isso é claro que tem muitas referências em outras coisas. Bom, e aí quando eu penso aqui em Suzano, essas referências com o território são muito cruzadas, porque a minha esposa é daqui, no caso a Daisy, ela é daqui. Então, e ela viveu muito mais profundamente essa realidade de uma comunidade periférica favelizada, sabe? Porque quando ela era pequena, o bairro onde ela morava era de fato uma favela. Hoje é um bairro periférico. Então elas têm a experiência de morar em um barraco, de ver as inundações, sabe? O Rony, ele é de uma família, acho que é do interior de São Paulo, onde ele convive com essa realidade caipira. Então, o Francisco eu não tive muito contato, mas todos nós nos relacionamos nesse aspecto, sabe? Com esse território. Então, meio que aqui, a gente acabou se encontrando e colocando isso, né? E também tem a própria questão do edital, né? Que foi feito aqui em Suzano, e a gente pensou nas próprias comunidades carentes aqui de Suzano mesmo, sabe? E como eu coloco, né? A gente fala favela, mas a favela não é uma coisa brasileira somente. No conto eu falo que é uma favela latino-americana. Porque a minha experiência enquanto pessoa que migrou, e sabe, é que as realidades se encontram, sabe, entendesse? A mesma favela que eu vi lá em Recife acaba tendo interseções aqui em São Paulo, entendesse? A mesma broderagem que eu vi lá, eu vejo aqui. Então, eu me lembro muito quando uma vez eu saí aqui, fui lá no Capão Redondo. E tipo, cara, eu achei massa, velho, porque eu gostei muito da energia, era a mesma energia que eu sentia quando ia com os caras lá na favela perto de casa e tal, e assim, isso gera essa identidade, né? Eu, como uma pessoa que morou em Recife, uma pessoa que também é sertanejo, porque apesar de eu ter morado minha vida toda em Recife, eu nasci no sertão de Pernambuco, então sou em Afogados de Engazeira, então tudo isso acaba perpassando, né? E esse nosso relacionamento com as pessoas que compuseram a obra perpassa tudo isso. Certíssimo. Eu quero, assim, para a gente ficar tranquilo agora, a gente vai colocando alguns pontos de intersecção das obras de vocês, embora aqui a gente ia fazer uma primeira com a primeira sessão, né? E agora a gente tem aqui das duas sessões, do mais infantil e do mais adulto, mas a gente sempre tem um olhar. Quando a gente precisa pensar, né, nisso que vocês falaram aí, quanto localidade, a gente às vezes tinha uma cultura também de a gente produzir local no local e ficar no local. Então, às vezes alguém produzia alguma coisa num bairro, numa escola, numa comunidade, apresentava lá na escola e ficava ali, né? Aquela realidade servia como espelho, servia até como, tinha até uma, uma fluição local, mas pro todo isso não se via. E aí a minha pergunta, assim, quem quiser responder em qualquer ordem, qual a importância que vocês sentem de ver esse trabalho saindo do local e circulando e ganhando outros ares?
Quem começa? Se quiser, eu convoco. Se quiser, eu faço por convocação. Faz por Então, convocação, é melhor. Vamos lá, Thiago Fernandes, então. Começar pelo Thiago Fernandes. Não, eu acho fundamental essa circulação, participação, porque apresenta, né, o trabalho e o trabalho das pessoas que fazem essa obra, né? Então, acho isso fundamental, essa circulação nacional, internacional, esses festivais, né? Porque é isso, eu quero contar mais histórias, eu quero fazer mais projeto, e mostrando que o meu projeto está circulando, as coisas que eu faço está circulando, sendo aprovados e passando em diversas partes do mundo, isso me ajuda a aprovar, conseguir outras verbas, outros editais para conseguir continuar, né? Tanto fazer continuações, seguir com a temática e propor novos projetos, né? Então, isso é uma forma de reconhecimento, de valorização do trabalho, né? Quando você consegue aprovar numa mostra, num festival, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, né? Então, isso vai ajudar o nosso currículo, né? A nossa carreira, né? Quando a gente for se inscrever em edital e tal, para ter mais pontuação e mais aprovação. Então, isso é uma coisa fundamental que dá visibilidade, né? Você vê, o animador tal, olha, fez aquele filme, quem sabe a gente não chama ele para trabalhar com a gente, porque hoje, com essa questão da internet, das comunicações, né, eu trabalhei com um menino do Rio de Janeiro fazendo animação, o preparador era de Brasília, e foi tudo feito via chamada, sabe? Tudo, a gente não teve contato físico, eu só tive contato com os atores mesmo que a gente foi no estúdio gravar, mas as outras pessoas foi tudo no digital. Então, hoje em dia, ter essa possibilidade, né, de ver o trabalho do outro, é uma possibilidade de você trabalhar com ele no futuro também, né? Fazer contatos e tal. Tiago da Silva. Rapaz, a importância de ter esse filme colocado, e aí dessa vez eu vou dizer o protagonismo da Daisy, cara. Porque apesar que ela não tá aqui agora, porque por causa da nossa filhinha, é assim. Eu escrevi o roteiro. E o roteiro, apesar de ser uma coisa trabalhosa, é a parte menos trabalhosa da obra. Então, E a D, ela estava muito insegura em muita coisa. Ela estava insegura em relação ao que é que ela ia fazer, ela estava insegura com o storyboard, ela estava insegura com se ia ficar bom, ela estava insegura no... E aí, a cada fase nova em que ela ia mostrando a sua obra e vendo como as pessoas se encantavam, isso para ela foram passos que foram colocando. Então, beleza, ela terminou a animação, a gente passou o filme sem música nenhuma para o cara que ia fazer a trilha sonora. Ele se encantou e fez um elogio assim muito muito belo assim para ela, sabe? E é um cara que é professor universitário, sabe? E aí a gente fica nisso, né? Beleza, a gente exibiu aqui na nossa cidade, Suzano, numa casa. Pessoas se emocionaram. Pessoas falaram com voz embargada que aquele filme tocou ela. E aí, de repente, a gente manda para um edital, para uma chamada agora do Cine Solar. E vocês foram... Esse foi o primeiro filme curta feito pela Daisy, animado e tal. A gente manda para vocês e, de repente, de primeira já é aceito. Poderia não ter sido, mas de primeira já é aceito. E a cada pequeno passo, né, eu só fico olhando para ela. Tá vendo tu? Tá vendo tu? Eu não falei? Então, eu fico nessa. Então, E aí eu falo, isso é uma coisa que eu coloco, né? Eu até gostaria muito que a Deise aparecesse aqui, mas como eu falei, ela não tá podendo agora. Porque assim, bicho, pessoal, a D, ela viveu a realidade periférica em todos os aspectos, assim, sabe? Em todos os aspectos de ter que lidar com as dificuldades e tal. E ela tem conseguido as pequenas vitórias de concluir um ensino superior, coisa que ela não esperava. De fazer teatro e processo de tirar DRT. De conseguir produzir coisas. E agora, essas pequenas vitórias significam muito, sabe?
E não deveria ser isso. A gente não deveria ser um país em que nós celebrássemos coisas que deveriam ser acessíveis. Mas já que nós estamos em um país desigual, que bom que a arte, o cinema, a literatura nos permitem esses pequenos momentos de alegria. E é isso, eu acho que essa é a importância. E ver que esse filme está indo para além do nosso território, que Suzane agora está se espalhando por São Paulo, cara, então eu digo, velho, vai-te embora, porque ela fala, não sei se eu vou fazer outro. Agora, basicamente, vou fazer outro. Então é É isso. isso aí. Muito bom mesmo. Vladimir, sua vez. Então, eu acho que essa experiência de se ver e de se olhar numa tela de cinema, aqui no caso, ou seja na música, ou seja no teatro, sabe? A pessoa se vê em locais que ela nunca sonhou em estar, ou quer dizer, sonhou, né? Mas nunca, nunca pensou que seria possível estar. É uma experiência muito gratificante. E a gente se vê, a gente da periferia, a gente se vê e se reconhecer numa obra que vai além do nosso território, eu acho que é assim uma experiência absurda, sabe? E para além disso, eu acho que honrar, sabe, todo mundo que suou nesse trabalho, todo mundo que deu o sangue para essa obra nascer, para essa obra ser parida, é uma experiência incrível, assim, sabe? Você sair do seu território. Além de exibir aqui no nosso território, a gente exibir para vários outros territórios e que talvez essas histórias se conectem, se converjam e que outras pessoas se emocionem com a nossa história. Eu acho que esse é o prazer, né, da distribuição e de participar desses, desses editais, dos festivais, de mostras. Acho que é isso. Legal. Muito bom, Vladimir. Eu vou responder a pergunta também, uma visão particular, que eu acho que essa circulação, em algumas circulações de curtas e desses filmes mais experimentais, ele amplia a dimensão criativa do audiovisual. No sentido em que, quando eu estou aqui vendo YouTube, vendo televisão, ou um cinema, quando você paga para ver um filme, o roteiro, a prática, a imagem, ela é engessada. A história tem que ser contada de uma forma, o herói tem que passar por umas fases, as expectativas imagéticas têm que ter uma qualidade X, de se ver um filme ou uma notícia ou um desenho animado já num pré-formato, um formato televisivo cinematográfico, que acaba entrando na nossa mente e nos congelando na nossa potência de usar as imagens, usar os sons de outras formas com essas ferramentas. Eu acho que a gente, quando consegue pensar, porque daí você sempre quer imitar a novela da Globo, você sempre quer imitar o jornal, né, que já está lá. Você quer imitar o desenho animado do programa que passa todo dia. E quando você consegue da diversidade de linguagem, quando você consegue levar curtas que brincam com a imagem diferente, que contam uma história, e eles cumprem o seu papel de emocionar, entreter e informar, e de apresentar uma realidade, uma cultura, mas de uma outra forma, com outro olhar, com outra síntese, síntese imagética, que eu falo mesmo, né? Eu acho que isso amplia o poder de cada um poder fazer algo diferente. Ele não precisa sempre pensar assim, então para fazer isso, que nem o Thiago da Silva Palma falou, a gente acabou editando no celular, né, usando um aplicativo. Então, de repente, às vezes fica preso, eu preciso ter uma câmera 4K, preciso ter, eu quero contar uma história de 3 minutos, mas eu preciso ter uma ilha de edição de 20 mil reais, uma câmera de... Daí você trava a gente, né? E eu acho que quando a gente linka vocês, produtores, e essas produções com o nosso público, que a gente vai fazer um debate, vai apresentar,
a gente está dizendo eles têm ferramentas para criar e eles podem buscar muitas linguagens para falar o que eles sentem e o que eles acham importante dizer, né? E aí, se vocês quiserem comentar um pouco do que eu estou falando e para a gente... Eu acho que a acessibilidade, e quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de muitas camadas, né? Ela é também essa atitude, né, de da gente entender como é que a gente consegue incluir essas pessoas em todos os aspectos, né? Seja criativo, seja físico, seja intelectual, né? E muitas vezes a gente realmente acaba afastando as pessoas do fazer criativo porque a gente não fornece a elas, eu acho que é um encanto pelo fazer, sabe? Porque, assim, tem uma parada que me coloca muito, eu sou fotógrafo também, né? E eu sou fotógrafo, eu também escrevo, e, e aí a galera fala assim, velho, a primeira coisa que você precisa ter para fotografar, quem é fotógrafo sabe, é olho. Não é equipamento, é olho. A primeira coisa que você precisa ter para escrever é palavra, sabe? Então, quando você coloca isso de que, poxa, eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho o melhor lugar, cara, mas você tem você tem aquilo que você vai poder usar e potencializar aquilo. E acredito que tudo que tenha alma tem vida, sabe? Então, se tem alma, tem vida. Então, eu acho que é esse processo de fazer e acreditar no rolê e curtir o rolê, sabe? Curtir essa força criativa, curtir esse momento, curtir a possibilidade de poder fazer esse rolê e de desfrutar tudo isso, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acredito quando se fala de artes. Perfeito. Alguém quer falar alguma coisa? Eu também acho que essa questão da acessibilidade que você estava falando, realmente, eu fui dar uma oficina uns anos atrás numa escola, em algumas escolas de fazer curta, de stop motion, né? Tem aquele aplicativo do celular que você vai tirando foto, né? E depois ele faz animação, e a gente fez com massinha. E os meninos ficou tão envolvido nessa Só um atividade. minutinho, Thiago, só um minutinho que a Daisy apareceu. Só um minutinho para a gente dar um oi. Bem-vinda, Daisy. Falou bem-vindo já. Olá. Bem-vinda, Daisy. Obrigada. De nada. Pode continuar, Thiago. Depois a gente fala com a Daisy. Não, continua. E aí os meninos ficou muito envolvido na atividade, sabe? Coisa que às vezes você não vê esse interesse na escola. E os meninos estavam super envolvidos na oficina de produzir um curta com animação de massinha, né? Então eu vejo assim que quando vocês vão apresentar esses curtas, né, em vários lugares, é uma produção que vem de dentro do Brasil, né? Não é algo que está vindo de Hollywood, da Disney, da Marvel, né? É algo que está vindo do interior do Brasil. E isso mostra que é possível fazer, né? Então, para as pessoas que vão assistir, olha, então se eles fizeram lá no interior de Minas, no interior de São Paulo, a gente também consegue fazer, né? Então é algo que aproxima, porque a gente está muito acostumado a ver filme que vem de fora, ou que vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? A gente não está acostumado a assistir as coisas que são produzidas no interior, né? Então mostrar isso para as novas gerações é uma forma de incentivar, né? De aproximar, mostrando a produção que vem de dentro do Brasil, né? E do interior do Brasil, né? Exatamente. Você quer comentar, Vladimir, alguma coisa? Eu queria escutar um pouquinho a Daisy, né? Acho que... É Daisy? Daisy. Acho que ela chegou agora, acho que seria bom a gente escutar um pouquinho. Ô, Daisy, você estava acompanhando a conversa ou você não acompanhou nada até agora? Acompanhei praticamente toda a conversa e, assim, o Thiago, eu acho que ele meio que falou um pouco de tudo, tanto sobre o roteiro, como sobre a produção da animação, como também na trilha sonora, né? Como nós quatro que fazemos parte da produção, a gente estava super envolvido, né? Então, tinha trocas, tinha
a gente pedia a opinião do outro, então a gente foi fazendo juntos mesmo. Então, é isso. Eu assino embaixo tudo que ele falou. Mas eu acho que é bom tu falar como foi teu processo de fazer os personagens, porque isso aí tu acha que tu tem mais propriedade. O personagem dos desenhos, os traços, porque aí eu já não sei falar, né, velho? A gente pode contar pra gente. Eu fui pesquisando, eu fui vendo qual que era a cara que mais se encaixava na história que a gente queria passar, né? E a idade, a gente pensou na idade, mais ou menos, a gente pensou no rosto dessa menina, né? Eu não tive nenhum contato com a fotografia que deu origem ao conto, que deu origem ao roteiro. Eu não tive contato com essa fotografia até para não influenciar nas nossas pesquisas e tudo mais, né? Na imagem que eu queria passar. Então, até hoje eu não sei qual é essa foto, né, Ti? Nossa, vou mostrar a foto aí, então. Vamos achar essa foto aí. Cara, não sei como é a pipa da foto, não sei como é a menina. Então, a gente foi pesquisando e tentando passar de uma forma lúdica ali o desenho da pipa, passar a imagem da menina de uma forma com que eu mesma me sentisse representada. Tanto é que eu vejo alguns traços na menina que são meus, assim, mesmo sem ter a intenção do início de fazer ela com a minha imagem, no final eu acho que meio que parece um pouquinho. Muito bonito isso. Eu acho bonito quando a gente, às vezes, né, no Brasil, a gente precisa vira e mexe, se defender quanto artista, né? Parece que dizem que artista não trabalha, né? É tudo muito fácil, até esses editais, o valor que os editais nos dão para fazer alguma coisa é um sinônimo de quanto eles valorizam o nosso trabalho ou não valorizam o nosso trabalho. E eu acho muito importante quando a gente tem essa potência, saber que alguém fez um trabalho fotográfico, fez um registro, tirou uma foto, inspirou um roteirista e que gerou um outro trabalho. Os trabalhos se ligam mesmo sem estar ligados, né? Isso é uma potência do nosso inconsciente e do nosso consciente, né? Que materializa em experiência artística diversas experiências de vida, né? Então, é como as realidades podem se conectar e só a arte pode fazer isso. A engenharia não vai conseguir fazer isso, as empreiteiras de estrada, as incorporadoras não vão fazer esse link, né, da nossa subjetividade e a materialidade da nossa subjetividade via arte mesmo, via produção artística, via trabalho intelectual, via pesquisa. E Daisy, conta pra gente é só primeiro filme, né? Não, na verdade é o terceiro. Esse é o terceiro. Isso, dos 3 que eu fiz, esse foi o maiorzinho, né? Tá. Fiz um que foi só para exporem numa peça de teatro, seria uma partezinha só de uma peça de teatro que passaria essa cena do stop motion mesmo, que era o Baobá, uma partezinha do Baobá, né? Fiz também o Natal na Casa de Seu Zé, que foi exposto no Casarão da Memória. Sim, que eu tinha esquecido dele. Foi, no Casarão da Memória. Se eu não me engano, foi 4 minutos. 4 ou 5 minutos aquele. Foi um clipe recitado, né? Foi, de cordel, estilo cordel, que foi no Festival de Natal que teve lá no Casarão. E esse é o terceiro, que é o Jujuba e a Pipa da Esperança. Mas eu acho que esse eu falo que foi o primeiro porque ele foi pensado para ser filme mesmo. Ele foi pensado para ser filme. Os primeiros foram mais tava aprendendo, tava pegando ainda, né? De alguns testes assim. E era mais algo para ser usado em outras artes, né? Em composição com outras artes, né? Exatamente. Entendi. Uma das questões aqui que eu vou falar para o público, né, que for assistir nossas mostras, é que de alguma forma a gente conta uma história com a história de cada um de vocês, né? A gente aqui não dá para fazer spoiler, eu estou aqui me segurando porque eu queria fazer umas perguntas para vocês sobre os filmes, né?
Até vou perguntar aqui para o Rafael, deixa eu dar uma olhadinha aqui só no meu. Aqui vai passar, essa Masterclass vai passar depois do circuito, Rafael, e a gente pode fazer o spoiler dos filmes aqui, ou é melhor não fazer o spoiler dos filmes aqui? Deixa eu ver aqui. Então pode. Então tá liberado, posso fazer spoiler dos filmes. Olha, mas eu Vai também passar... mas a gente também Oi? pode falar do filme sem spoiler, pô. A gente fala de toda a parada, porque tudo... Não, mas é que a Masterclass aqui, a gente está gravando, para quem não sabe, essa Masterclass é gravada, então a gente está gravando antes da circulação e a Masterclass vai passar depois da circulação. A gente está gravando antes e ela é gravada, não é ao vivo, tá, pessoal? Não dá para fazer perguntas ao vivo. Então, assim, quando a gente fala na história do zumbi, a gente, nessas 3 histórias aqui que estão hoje aqui, elas têm um fio, um mesmo fio. Um de esperança, um de resistência e um de quase de revolucionar nossa subjetividade, né? No filme do zumbi, eles dão um golpe o branco se autogolpeia, né? Na sua própria mentira. E eles acabam inventando. Eles não matam o zumbi, eles não conseguem, eles perdem, mas eles, como não têm acessibilidade de comunicação, eles inventam que mataram o zumbi, mesmo tendo sido saído esculachado do quilombo, né? Na história do Thiago Fernandes, a gente tem essa experiência da menina precisar achar uma heroína, né? É um movimento de esperança, né, também. É um movimento, todas essas 3 figuras, todos esses 3 filmes são mais de pele preta mesmo, né? Eles trazem muito essa paleta da pele preta nesse lugar de contar a nossa história. E a Jujuba, ela conta uma história poética dessa menina, que já não está mais presa nesse contexto sócio-histórico da pele preta em si, mas conta também todo um contexto poético dessa esperança. E eu gosto de pensar que isso a gente está falando com o público sobre a nossa identidade afrocentrada, né? A gente tem também uma seleção de filmes que estão com uma coisa um pouco mais indígena, um pouco mais pro rural, né, para o lugar da essência da terra, da essência da linguagem, mas a gente tem nesse lugar aqui de vocês. E eu queria provocar vocês para perguntar ou comentar assim, o quão antirracista, o quão antipatriarcado, o quão antimachista, o quão político e como politicamente você vê o filme de vocês impactando a sociedade. Pode começar pela Daisy, que chegou depois. Meu Deus. Nossa. Os últimos serão os primeiros. Ai, gente. O que eu posso dizer é que eu espero que esse filme toque nas pessoas de alguma forma, com que elas vejam que isso faz parte hoje das nossas vivências, né? É um recortezinho de uma cena que, na verdade, está acontecendo agora, do nosso lado, né? Enquanto a gente está caminhando para os nossos trabalhos, caminhando para as nossas faculdades, a gente passa por esse tipo de vida, né? Por esse tipo de vivência. No inverno passado morreu um homem de frio na nossa rua. E a gente continua vivendo, passa por ali e continua vivendo a nossa vida como se aquilo ali não estivesse acontecendo, como se aquilo não existisse. E para que a gente olhe com um olhar mais sensível para essas pessoas, né? Com um olhar mais sensível e que a gente possa olhar para ela como pessoas mesmo, olhar para essas pessoas como pessoas, seres humanos, dignos de direitos, né?
enfim, para que a gente possa olhar com um olhar mais sensível mesmo para essas condições que estão acontecendo aí o tempo todo, né? Ninguém mais? Isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a história da minha cidade. A minha cidade ela é uma cidade que ela foi formada a partir da resistência, né? Dos candangos que vieram construir aqui a Brasília. Meu avô é nordestino, meu avô é preto, minha mãe é nordestina e é uma mulher preta. E quando eles vieram construir Brasília, queriam só usar a mão de obra deles e depois mandar de volta para a Bahia, né? Que é de onde é a minha origem. E minha mãe, na época, ela era adolescente, entrando na fase adulta, entrou em combate aqui, sabe, com quem era, vamos dizer assim, do governo, que queriam que as pessoas saíssem daqui, porque aqui é uma área muito bonita. Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui o pôr do sol da minha cidade, né? A gente tem a vista aqui do lago, ali é Brasília, ao fundo. Então, assim, é o Lago Paranoá? É o Lago Paranoá ao fundo, então a gente tem Estamos num local privilegiado aqui, né? Apesar de ser da periferia, a gente está num local privilegiado. E sempre quiseram tirar a gente daqui e pessoas como minha mãe disseram não. Aqui a gente veio, aqui eu quero construir minha vida, aqui eu quero estar com minha família. E o filme, ele dialoga muito com isso, sabe? Assim, a gente vai deixar... sabe, as pessoas contarem nossa história, ou a gente vai contar nossa história. E a cada dia que passa, a gente descobre mais histórias, não só a Tropa de Elite, sabe? A gente descobre histórias maravilhosas da periferia, essas histórias são contadas, histórias de África também, que nunca foram contadas, cada dia estão mais em evidência. E é isso, acho que o filme dialoga muito com isso, sabe? Assim, não vamos deixar eles contarem a nossa história, vamos contar a nossa história, né? É assim a nossa história. Exatamente. Maravilha. Tiago? Quão politicamente, quão antirracista, quão antipatriarcado você acha que é seu filme? Tudo isso é representado na luta das Zacimba, né, que teve essa luta, né, na história, uma mulher que enfrentou lá o coronel e venceu o coronel, né, e formou um quilombo lá no Espírito Santo, só que essa história não era contada. Né? Eu, ao longo da minha trajetória na escola, eu nunca ouvi falar de Zacimba e nunca vi Zacimba num livro, sabe? No máximo, você falava do Zumbi de Palmares, não falava de mais nada. E das mulheres pretas, né, ao longo da história, foi apagando, tanto que eu já fiz livros sobre Teresa de Benguela, nunca vi Teresa de Benguela na minha formação em escola, nem a Maria Filipe, nem outras mulheres, e a Dandara também do Zumbi também não é falada. Centrou-se na figura do Zumbi para representar tudo, e o Zumbi representava tudo, falava do Zumbi, Palmares, Zumbi, sabe? Então, conta a história da Zacimba, essa luta dela que não foi validada pela história oficial, né? Não foi contada isso, né? Então, isso é fundamental que chegue nas novas gerações, né? Como no meu caso é uma obra infantil, que as crianças tenham acesso a essa história também, né? E outra questão que aparece no filme também é que a Dandara, a menina que está procurando a história, é uma criança que tem deficiência visual, né? Então, é uma criança deficiente visual que a gente não vê em desenho animado, as crianças autistas, cadeirantes. É muito difícil você ver animações com essas crianças. Então, acho que ter uma animação com essa criança também é importante, retratar essas outras formas de pessoas, que não só padronizar as crianças, sabe? Então, mostrar outras crianças, outras crianças com deficiência visual, com Down, autismo, sabe? Tudo isso. Então, acho que ter uma criança deficiente visual também no filme, isso é importante, de retratar outros tipos humanos, né? Outras pessoas que existem, que a gente convive, mas que não é representada nas artes, né? Ou pouco representada, porque eu lembro, ao longo quando eu era criança, e até hoje, alguns desenhos que eu vejo, né, que eu trabalho com educação também, infantil, Fundamental 1, muito pouco essa representação dessa questão que está presente ali no cotidiano da escola, tal criança autista, cadeirante, tudo isso. Então, eu acho que é importante representar essas pessoas.
E, no caso, a Dandara ali, ela tem tripla representação, né? Além dela ser deficiente visual, fora também desse contexto, né? A gente não está falando só do contexto da dificuldade de um deficiente visual, né? É uma menina fazendo um trabalho de escola como todas as outras, só que é deficiente visual. E eu achei muito interessante ela se chamar Dandara, que eu achei que a avó ia contar a história de Dandara, para ela se identificar. Mas aí viram duas referências, né? É a Dandara, uma menina negra, que tem o nome de uma heroína negra, né? Porque a gente tem outras Dandaras na história, tem a de Zumbi, tem algumas anteriores, em África também, na Resistência, e aí você tem mais a Jacinta, né? Então, eu achei bem potente, assim, nesse lugar de que os filmes, quando eles trazem essas versões, quando os filmes trazem essas opiniões e a gente vai para um mundo onde a gente está lutando contra o racismo e de alguma forma parece que ele só aumenta, quando a gente está lutando contra o preconceito, contra o machismo. E para cada dia mais a gente vê violências inomináveis contra a mulher, contra negros, contra indígenas. A gente fica pensando, né, quando que a gente vai humanizar esses seres que violam os outros seres, né? Como que a gente vai chegar e conseguir humanizá-los? E como que a gente vai interromper essa sina deles? Eu espero que a gente construa aí uma nova geração com essas obras de vocês que estão nos compartilhando com a nossa mostra. Eu espero que contribua com essa formação de uma geração mais empática, mais consciente e mais esforçada em abrir mão de seus privilégios para que a coletividade seja mais igualitária. E aí eu quero pedir para vocês irem se despedindo, para a gente fazer aí uma fala de fechamento de cada um de vocês 4, né? E para vocês fecharem esse assunto e já se despedirem do nosso público. Eu posso começar, que minha bateria está acabando. Então, eu espero que quem assistiu o filme Nossa História reflita, né, sobre quem conta a história, sobre tudo aquilo que você vê, se é verdade, tudo aquilo que você lê é verdade. E assim, a história da periferia é gigante, não é só isso que contam por aí não, tá? É isso. Quem assistiu o filme, quiser falar comigo, é só entrar no meu Instagram, Thiago Fernandes Ator, pode me mandar algum feedback do filme, eu estou aberto à conversa e tal, e eu fico muito feliz do filme estar participando dessa mostra, né, é muito gratificante para mim ter o meu trabalho, né, sendo selecionado, né, dentre tantos trabalhos inscritos, né, é uma grande felicidade ver, porque é um trabalho muito grande, fazer audiovisual e animação, então é muito difícil, muito complexo, mas ver sendo circulando, chegando em outras pessoas, em outros lugares, né, saindo aqui de Uberlândia e indo para o mundo, né, é algo que vale a pena. Nossa, valeu a pena todo o trabalho. Tchau. Bom, cara, a gente agradece muito por essa oportunidade e esperamos que vocês sejam tocados pelo filme e que vocês apreciem. É isso. É sobre isso. Gente, então agradeço mais uma vez aqui os representantes dos filmes, diretores, roteiristas, produtores, pensadores, militantes, artivistas e ativistas, para a gente começar aí o nosso processo de melhorar o nosso cinema nacional, de melhorar o nosso nacional com o nosso cinema, e quem sabe a gente poder se ver e se apresentar cada vez mais longe e se comunicar com cada vez mais territórios diversos com o nosso cinema, né? A gente tem o privilégio aqui de ter a Cíntia, que vem trabalhando há muitos anos mesmo, para conseguir levar cinema nas bordas, nas franjas, nas periferias, e hoje ela conseguiu essa oportunidade de levar com cine solar, né? Com luz solar,
o que facilita chegar em muitos lugares que às vezes não tem nem energia, né? E além de tudo, com impacto ambiental reduzidíssimo. Então, é uma maravilha a gente ter esse projeto, estar conectando esse projeto a tantas outras experiências, e eu espero que a gente consiga cada vez mais fazer circuitos como esse. Eu quero, então, mais uma vez agradecer a produção da Brazuca, do Cine Solar, de toda a nossa equipe que está aqui com a gente, fazendo assessoria de imprensa. Para quem acha que a gente não trabalha, para cada um que está nessa telinha, tem no mínimo 6, 7, 8 atrás que fizeram trabalhos para que as coisas acontecessem, no mínimo, né, gente? Então, a gente precisa transformar o Brasil num país onde o pensar e o fazer criticidade, fazer intelectualidade, fazer pensamento seja valorado, né? E que a gente possa ter esse reconhecimento para todos vocês e para muitos outros produtores do nosso audiovisual brasileiro. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, de coração. Espero poder conhecer vocês pessoalmente em breve. Se vocês tiverem a oportunidade de estarem aqui com a gente em alguma das nossas sessões, estejam. E para quem está assistindo, acompanhe o @cinesolar, né, para acompanhar todas as atividades, e sempre tem apresentação em muitos lugares. E quem quiser acompanhar também os meus trabalhos, @cia.1.brasil, Cia1 Brasil é a minha companhia de teatro, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Até mais, obrigado.